As idades dos irmãos de Pedro correspondem a números primos. O produto desses números é 1155. Quantos são os irmãos de Pedro? E a letra B, a idade de cada um dos irmãos de Pedro. Então, a ideia aqui é usar o teorema fundamental da aritmética. Tenho duas informações. A primeira é que as idades dos irmãos de Pedro correspondem a números primos. E segundo, que o produto dessas idades é 1155. Ou seja, isso está sugerindo que você decomponha esse número em um produto de fatores primos. Quando você fizer isso, os fatores primos que aparecerem na decomposição desse número são exatamente as idades de cada um dos irmãos de Pedro. E a quantidade de fatores primos vai ser a quantidade de irmãos. Então, a primeira coisa é decompor o número 1155 em um produto de fatores primos. Eu sei que esse número é divisível por 5, mas ele é 5 vezes quem, né? 5 vezes vai dar 1. Então, 1155 dividido por 5 é 231. Significa que 5 vezes 231 é 1155. Então, 1155 é 5 vezes 231. Bom, agora 231 eu sei que não é primo. Por quê? Porque esse número é divisível por 3. Se você somar os algarismos, o resultado é divisível por 3. Então, eu vou dividir esse número por 3 também. Então, agora eu vou escrever isso aqui. Isso é 5 vezes 231, tenho certeza que é divisível por 3. Então, isso aqui é 3 vezes quem? Né? Quando você divide 231 por 3, que número você obtém? Bom, 7 vezes 3 dá 21. Então, sobram 2 dezenas. Transforma dezena em unidade, eu vou ter 20 unidades, com mais uma unidade que eu já tinha, fica 21. 21 dividido por 3 é 7. Então, 231 é 3 vezes 77. Então, no lugar do 231, vou escrever 3 vezes 77. E daqui para frente dá para fazer mentalmente. 5 vezes 3 vezes 77 é 11 vezes 7. Pronto, agora repara que todos esses números são primos. Então, o que eu fiz foi decompor o 1155 em um produto de fatores primos. O resultado foi... então, 1155 é 5 vezes 3 vezes 11 vezes 7. Então, como as idades dos irmãos de Pedro correspondem a números primos e o produto desses números é 1155, então, quantos são os irmãos de Pedro? Resposta, 4. E qual a idade de cada um dos irmãos de Pedro? Resposta é 5, 3, 11 e 7. Bom, é claro que você poderia ter feito essa decomposição do número 1155 usando aquela barrinha vertical. É a mesma coisa que eu fiz aqui, só que ao invés de escrever em linhas horizontais, como eu prefiro fazer, você poderia ter feito naquela barrinha vertical, que funciona também. Aqui você ia dividir por 5. 1155 dividido por 5, você ia achar 231. Se você dividir isso aqui por 3, você ia achar 77. E aí, por fim, pronto, daqui pra frente você divide por 7, vai achar 11. Divide por 11, acabou-se. Então pronto. Aqui ficou mais rápido porque eu já tinha feito as contas, né? Mas se você fosse fazer normalmente, você ia ter que fazer as mesmas contas. Claro, lembrando que você poderia mudar essa ordem, né? Você poderia, por exemplo, ter começado dividindo por 11, né? Depois dividido por 7, depois por 3 e depois por 5. Enfim, essa ordem não interessa, tá bom? O que importa é que 1155 é 5 vezes 3 vezes 7 vezes 11. Claro, se você fizer isso aqui em uma prova, depois que você fizer essa coisa, escreva explicitamente, né? 11.500. 11.155 é 5 vezes 3. Tá bom? Escreva explicitamente. Porque se você deixar só esse esqueminha, não é elegante, tá bom?